Meus irmãos, a palavra agora fica com o pastor Adilson. Vamos ter um momento da palavra e depois vai ter as perguntas, que vai estar sendo conduzida aí por Evandro e por Quirino, certo? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Não tomaram café, não? Ainda não, né? Mas depois vai ter o lanchinho, Evandro? Então bom. Depois, Quirino vai pagar a pizza para todo mundo, gente. É a parte do dinheiro que ele está juntando para casar. Você vai fazer essa oferta para a mocidade. Gente, é bom demais voltar aqui, viu? Muito bom. Eu fico muito feliz. Vim para aqui para discutir com vocês temas que são relevantes. Se falou aqui sobre ética com o pastor Anderson, lá de Três Mangueiras. Nós falamos sobre neopentecostalismo. E agora nós vamos falar sobre o catolicismo romano. O problema é que vocês me deram um tema bem genérico. Eu parei minha vida toda para tentar sintetizar 15 séculos de história. Não é? Essa semana não foi fácil. Bem, como é que vai ser falar do catolicismo dentro desse tema? Eu não quis ligar, nem mandar mensagem para vocês, porque eu disse, eu vou encarar o desafio, pelo menos para que a gente trate do tema de forma panorâmica, porque não dá para aprofundar. É muito tempo, mas nós vamos ter uma visão geral do catolicismo romano, do início da história da igreja até a reforma. E a gente vai ver alguma coisa aqui que vai nos orientar a pensar as razões pelas quais a igreja romana chegou para o lugar onde ela está. O que é que foi acontecendo ao longo da história? Salomão disse que não existe nada novo debaixo do céu. Não é? Isso é verdade do ponto de vista de que os efeitos das decisões dos homens e das instituições não somente marca a vida, instituições enquanto a igreja, por exemplo, mas de forma especial, em alguns casos, se perpetuam. Então, tem muita coisa que se faz hoje que foi produzido lá na Idade Média. Então, eu vou tratar com vocês sobre o catolicismo romano e eu quero convidá-los que abram a Escritura aí, em Mateus capítulo 16, verso 18, que é o texto que estrutura a nossa conversa sobre esse tema nessa noite. Mateus 16, verso 18, texto da palavra de Deus. Vou ler o verso 18 de Mateus 16. Acompanhe aí a leitura dessa porção da palavra do Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus a manifestação da sua graça em nossa vida. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso supremo pastor e amado Redentor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, nessa noite, para bendizer-te, louvar-te, pelos Teus feitos poderosos e maravilhosos, pela forma como o Senhor conduz a história, e tudo promove para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Nós Te louvamos, Senhor, porque a proporção que lemos a história, temos a nítida compreensão de que o Senhor que criou todas as coisas, jamais abandonou a sua criação, e de forma especial cuida e zela pela igreja, e promove a glória do teu nome, a proporção que levanta homens, para que inspirados pela palavra, enfrentem a mentira, e aquilo que faz com que a igreja
saia do trilho. Nós te pedimos, meu Senhor, nesta noite, que nos instrua pela história e pela eclesiologia, para compreendermos que o Senhor continua reinando, como rei medianeiro. O Senhor tem um domínio de todos os detalhes da história humana, e quer ser glorificado nela, como tem sido de fato. Que este momento, Senhor, seja um momento de edificação, de fortalecimento, de crescimento na Tua presença. Que em tudo, Jesus, o nosso Redentor, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Irmãos queridos, para que a gente compreenda um pouco sobre aquilo que vamos falar sobre catolicismo romano, e considerando que o termo é genérico e que há muito tempo, eu resolvi fragmentar o tema em duas grandes sessões. Primeiro, nós vamos definir um pouco a igreja do ponto de vista da teologia sistemática no âmbito da eclesiologia, e depois nós vamos partir para a história, fragmentando-a em períodos, em recortes, para que a gente entenda a forma pela qual a igreja foi caminhando até o estopim da reforma em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta de Wittenberg. Então, primeiro, nos compete definir o que é a igreja. E para isso, nós precisamos mergulhar na etimologia, considerando, primeiro, que o Antigo Testamento emprega duas palavras para definir igreja. A primeira palavra é derivada de uma raiz cujo significado é chamar, indicar ou reunir-se em um lugar indicado. Esta é a primeira palavra que define o termo igreja. A segunda palavra denota a sociedade propriamente dita, formada pelos filhos de Israel ou por seus chefes representativos, reunidos ou não. Essa é uma definição de Luiz Berkoff em sua teologia sistemática. Muito bem. O Novo Testamento, a palavra igreja tem na palavra grega eclésia a sua origem e é composta de dois vocábulos. Ek, que é uma preposição que significa externar, de dentro para fora, e kaleo, é um verbo que significa chamar. O uso da palavra eclésia no mundo grego está vinculado à convocação dos cidadãos gregos a saírem de suas casas para comparecerem a uma assembleia pública na praça. Então, você vai perceber que o significado etimológico da palavra tem na mesma raiz, no mesmo significado do grego clássico. Ou seja, tanto do ponto de vista do grego clássico, como daquilo e do termo que foi usado na Escritura, nós vamos perceber que a ideia permanece sendo exatamente a mesma. É a ideia de um povo que é chamado para fora, ou seja, o uso cristão da palavra eclésia tem como sentidos mais usuais. Primeiro, assembleia de cristãos reunidos com o fim de adoração. Segundo, reunião dos cristãos de todas as épocas. Terceiro, grupo de cristãos de determinada região. Quarto, pessoas regeneradas pelo Espírito Santo que vivem em plena comunhão com Deus. Se você pegar esses significados aqui, você vai perceber que a etimologia, do ponto de vista do registro neotestamentário, tem uma relação estreita com aquilo que o grego clássico traz acerca da palavra igreja, a ideia de um povo que foi chamado para fora. Assim fomos nós, agraciados pelo poder do Espírito, quando aplicou a palavra ao nosso coração. Então, dentro desse significado, Alexander Archibald Rod, também no comentário da Confissão de Fé, ele vai dizer que a esta igreja, ou corpo coletivo dos eficazmente chamados, todas as promessas do Evangelho são endereçadas. Ela é descrita como coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15,
Ela é definida como corpo e plenitude de Cristo, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Ela é definida como a noiva ou esposa do Cordeiro, Apocalipse capítulo 21, versos 2 e 9. E afirma-se, conforme nós lemos no início, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Mateus capítulo 16, verso de número 18. Então, se nós já temos uma compreensão do conceito etimológico, tanto do grego clássico como da palavra no registro neotestamentário, se nós já temos uma definição da teologia sistemática, também da teologia bíblica, cabe nos definir agora a igreja do ponto de vista da nossa confessionalidade. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 25, onde trata especificamente sobre a igreja, na seção primeira diz o seguinte: a igreja católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, esta é a definição da confissão, lá no capítulo 25, seção primeira. Mas a seção segunda também nos traz um afunilamento do pensamento, do conceito de igreja, quando os teólogos de Westminster disseram o seguinte: a igreja visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei, falando do Antigo Testamento, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Muito bem, eu quero trabalhar com vocês agora, para a gente ir afunilando as ideias voltadas para a eclesiologia. A eclesiologia, irmãos, é um ramo da teologia sistemática que estuda os aspectos voltados para a igreja, não é? Logia, que é estudo ou tratado no grego, e eclésia, que é a igreja. Então, a eclesiologia é o estudo da igreja. Se você for um dia para o seminário, se Deus chamar você para essa missão de ser pastor, lá você vai ter um semestre inteiro para estudar a eclesiologia, não é? A gente está fazendo aqui uma breve exposição, não é, panorâmica, para juntar as definições, para fortalecer aquilo que nós queremos ver aqui sobre a igreja romana. Então, vamos ver um pouco sobre as características da igreja. A primeira característica que nós vamos apresentar sobre a igreja é a sua unidade. E a unidade da igreja não é primariamente de caráter externo, mas sim de caráter interno e espiritual. É a unidade do corpo místico de Jesus Cristo, do qual todos os crentes são membros. É aquela ideia contida na linguagem paulina, quando diz que a igreja é o corpo. E a ideia de corpo é de um organismo vivo. Nós estamos vinculados uns aos outros, irmãos, não apenas por afetividade, por fraternidade, mas espiritualmente. Nós somos chamados, marcados com Espírito para o dia da redenção, e Ele nos une, Ele nos dá a mesma visão de mundo que temos, que emana da palavra inspirada, que é autoritativa e inerrante. Mas há uma segunda característica da igreja, já vimos sua unidade. Vamos ver que a igreja é santa, a santidade da igreja. A igreja é absolutamente santa no sentido objetivo, isto é, como ela é considerada em Jesus Cristo, em virtude da justificação mediatária de Cristo, a igreja é tida por santa perante Deus. Essa santidade é, acima de tudo, uma santidade do homem interior, mas uma santidade que também acha expressão na vida externa. Deixa eu explicar para você, porque isso também está na teologia sistemática. A ideia de santidade aqui no sentido objetivo é a santificação como um ato. Quando o pecador é chamado numa relação pactual de aliança com Deus, ele é justificado e santificado. É a santificação objetiva. Obviamente que a proporção que ele é chamado, tem os olhos aclarados,
os ouvidos desimpedidos, ele é convocado também para o desenvolvimento da salvação. Ele vai aperfeiçoar o seu caráter cristão, buscando a santidade, a Escritura diz, sem a qual ninguém verá o Senhor, utilizando dos meios de graça. Então, a ideia aqui da igreja é que ela é absolutamente santa. Deus olha para a igreja e vê essa igreja santa, purificada. Não por nós, mas por aquilo que Cristo fez. Tá bom? Vamos lá. Terceira característica da igreja. A catolicidade da igreja. Os protestantes aplicam este atributo primariamente à igreja invisível, que pode ser chamada de católica, num sentido muito mais verdadeiro que quaisquer organizações existentes, inclusive a Igreja Católica Romana. É bom desconstruir essa ideia de catolicidade, né? A gente tem o hábito, como reformados, de falar que a igreja é católica ou universal, e a gente fica sem saber onde é que a gente bota a cara, né? Como é que a gente resolve isso, né? Então, catolicidade tem uma relação com universalidade. É a igreja espalhada no mundo inteiro. São os eleitos que vão sendo chamados nas diversas tribos e nações, são convocados a cumprirem a missão, anunciando as boas novas da salvação. Então, o Luiz Berkoff, ele disse que os protestantes insistem em que a igreja invisível é primordialmente a real igreja católica, porque inclui todos os crentes da terra, de toda e qualquer época particular, sem nenhuma exceção. Então, essa definição de Luiz Berkoff é a definição que nos dá a consciência de que essa ideia da catolicidade tem a relação com o conceito de igreja invisível. Ou seja, o pastor olha daqui do púlpito e ele enxerga aqui a igreja presbiteriana da Bahia. Mas nessa igreja presbiteriana da Bahia, você tem pessoas que já receberam a Cristo, que nasceram de novo, que estão plenamente desenvolvendo o caráter cristão, buscando santidade, e tem outras pessoas que, muito embora tenham uma apreensão da verdade pela revelação, ainda não foram alcançadas pela graça de Jesus. Então, ainda que o pastor enxergue um povo, Cristo enxerga apenas aqueles que são seus eleitos, aqueles que já foram chamados a uma relação pactual de aliança e que fazem parte dessa igreja que é definida também na eclesiologia como igreja invisível. Vamos lá. Bem, a gente já tem uma ideia aqui, pelo menos de conceito, da etimologia, do conceito da confissão, da teologia bíblica. Nós temos uma ideia da teologia sistemática também, as características da igreja. E agora nós vamos mergulhar um pouquinho na história. É uma visão panorâmica, não dá para aprofundar, porque para cada momento como esse, no seminário, por exemplo, você vai ter uma disciplina que percorre o período de 5 a 6 meses. Então, eu não seria o Superman para apresentar 15 séculos de história em 50 minutos ou 1 hora. Então, o que vocês vão ver aqui é apenas uma visão panorâmica da história da igreja. Eu trouxe os livros, eu gosto de trazer, porque eu ainda sou daqueles que valoriza o livro físico, viu? Eu gosto que as pessoas peguem, que olhem o sumário, não é? E que possam folhear os livros. E depois, se alguém se interessar, eu vou apresentar a literatura, e aí vocês pedem lá ao reverendo Timóteo um exemplar emprestado. Tá bom? Então, vamos lá, para a gente definir um pouco aqui como é que a gente vai percorrer. Primeiro, nós vamos ver um pouco da igreja chamada e definida pelos historiadores como a igreja antiga, que vai de 30 a 590 da nossa era. Primeiro, a igreja apostólica, que vai de 30 a 100. Depois, a igreja que é definida como católica, aí vem o aspecto da universalidade, porque ela já se espalhou, isso de 100 a 313. Depois, a igreja imperial, de 313 a 590. Aí nós vamos percorrer o caminho da igreja medieval, de 590 a 1517, no momento da Reforma Protestante. E vamos ver, primeiro, a igreja no início da Idade Média, 590 a 1073. E esses dois aspectos aqui eu juntei em um só, para a gente correr. A igreja no apogeu da Idade Média e a igreja na época do Renascimento, 1073 até 1518.
e 17. Então, nós vamos percorrer esse caminho aqui, buscando entender um pouco do apogeu e declínio da Igreja Católica Romana. Então, nossa abordagem apresentará esta visão panorâmica desse período de 30 a 1517. Nós veremos o apogeu, bem como o declínio no período que corresponde à Igreja Antiga e Medieval, mas na Igreja Medieval. Então, vocês têm aí, já viram, nós já apresentamos, está fragmentado, e a gente vai caminhar aqui no sentido de compreender o que é que aconteceu com a Igreja Romana. Primeiro, vamos ver um pouco desse período que vai de 100 a 313 da nossa era, da era cristã. Então, vejam, o historiador Robert Nichols, ele disse que entre o ano 100 depois de Cristo e o reinado de Constantino, o cristianismo alcançou um maravilhoso progresso. Isso é bom, não é? Em 313, Nichols diz que o cristianismo era a religião dominante na Ásia Menor, região muito importante do mundo de então. A igreja se constituíra numa influência civilizadora muito poderosa na Antioquia, na Síria, na costa da Grécia e da Macedônia, nas ilhas gregas, no norte do Egito, na província da África, na Itália, no sul da Grécia e na Espanha. Para você entender isso aqui, basta você pegar o manual de missões que nós temos na Bíblia. Qual é? É o livro de Atos. Então você vai ver o vigor missionário da igreja no primeiro século. E a proporção que os apóstolos, eles iam visitando os lugares, nós temos aquelas narrativas belíssimas do livro de Atos, das viagens missionárias de Paulo. Todas essas regiões foram alcançadas pela mensagem da graça e do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é importante pensarmos que nesse período, entre 100 e 313, ou seja, no início do segundo ao início do quarto século, nós temos uma forte influência do pensamento cristão em todas essas regiões. Mas bem, é nesse período que a igreja produz dois documentos importantes e que é uma herança cristã. Eu quero falar sobre isso porque a igreja romana, de alguma forma, se apropriou de alguns documentos e advoga a tese de que pertence a eles, quando na realidade essa relação de pertencimento é do cristianismo de um modo geral. Primeiro, falar sobre o Didaquê. O Didaquê é também chamado de ensino dos 12 apóstolos e foi produzido por volta de 65 a 80 depois de Cristo e é possivelmente o que os 12 apóstolos ensinaram aos gentios acerca de doutrinas elementares do cristianismo. Sei quantos já leram Didaquê, mas a proporção que eu leio, eu tenho em casa também, né? Está todo riscadinho, e eu gosto de riscar e de marcar, e a proporção que eu leio Didaquê, eu fico com vergonha de mim, irmãos. Porque eu percebo o quanto eu estou separado por um abismo do que eles viveram lá no primeiro século. O Didaquê é uma formulação do pensamento cristão nesse período, um período em que as pessoas estavam vivendo ainda um grande avivamento, em que eles viviam intensamente as verdades do Evangelho da graça de Deus. Esse catecismo, que é assim definido, é citado por Eusébio, que viveu entre 260 e 341, e Atanásio, que viveu entre 293 e 373, e mesmo não tendo inspiração divina, é um importante documento da igreja que revela o seu interesse em conservar a boa teologia. Então, a proporção que os documentos, os tratados, eles vão sendo fundamentados e criados, o objetivo é fazer apologética, defender a fé. Não é? Pensem que no primeiro século a escritura não estava fechada e não era tão fácil ter acesso à Bíblia como nós temos hoje. Eles estão formando o cânon, não é? E esses documentos, cartas, livros, eles estão sendo juntados para que futuramente fossem registrados todos e colocados em um livro só. Mas eram fragmentos que estavam soltos ali. Daí a dificuldade e daí a necessidade da formulação do pensamento cristão. Então nós já vimos um pouco sobre o Didaquê, não é? Didaquê, do grego, e nós queremos falar um pouco sobre o credo apostólico.
O credo apostólico é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos, mas há muitos historiadores que creem que ele é o produto de pequenas confissões batismais utilizadas nos primeiros séculos e foi produzido entre o final do primeiro e início do segundo século. Há também uma crença, irmãos, de que o credo apostólico só alcançou sua forma definitiva por volta do sexto século, quando passou a ser utilizado na liturgia oficial da Igreja Ocidental. Quem tem a Bíblia Coenário Novo Cântico vai ver que lá na última página tem o Credo dos Apóstolos. Tem muita coisa produzida, inclusive de comentários do Credo. A nossa editora, durante um período, produziu revistinhas para expor o Credo Apostólico, já que ali há doutrinas fundamentais e muito importantes no âmbito do cristianismo. Então, é nesse período de 30 a 313, nesse primeiro momento da catolicidade da Igreja, por assim dizer, que nós temos a produção desses dois documentos importantes da Igreja. Então, é mais ou menos isso, é um período em que os cristãos estão sendo perseguidos, é um período em que a Igreja não tem relação com o Estado, é um período em que as pessoas ainda estão vivendo a plenitude do Evangelho, é o período que ainda há um vigor missionário na Igreja, eles estão anunciando as boas novas, cumprindo a missão, o ID, que Jesus havia ordenado para que eles cumprissem. Mas bem, à proporção que a Igreja vai se afastando da experiência, daquele avivamento vivido lá no primeiro século, o que a gente percebe é que há um gradual afastamento da verdade da palavra de Deus. E esse período de 313 a 590 é o período que a Igreja começa a mergulhar na sua crise de identidade. Por quê? Porque a Igreja que vivia a sua autonomia e que não tinha nenhuma relação com qualquer instituição e que era perseguida pelo império, ela agora passa a obter os favores desse império. Meus irmãos, a situação desse período da história, de 313 a 590, não foi pior, porque nesse período Deus levantou alguns homens, no período que os historiadores definem como da patrística. E aqueles homens, eles foram instrumentos de Deus para que a igreja não se degenerasse tanto. Nós vamos ver aqui nessa exposição que esses homens tiveram fundamental importância para a conservação da identidade cristã, ainda que a igreja já esteja bem afastada da pureza e da beleza do evangelho vivido no primeiro século. Mas foi sob a inspiração do lema, um Deus no céu e um imperador na terra, que Constantino proclamou em 313 o chamado Edito de Milão, lei que garantia liberdade para cultuar qualquer Deus. Gente, com esse edito aqui, a igreja deixa de sofrer a perseguição do império. De alguma forma, o Edito de Milão é o edito do acolhimento da igreja, que passa a ser considerada como uma religião dentre aquelas outras que os romanos costumavam usar. É importante nós pensarmos sobre isso aqui, porque foi Constantino que inaugurou uma política de favorecimento da igreja cristã em 313, aliás, ele e Licínio garantiram-lhe a liberdade de culto pelo Edito de Milão. Então, a degeneração, o afastamento, o distanciamento da pureza, da beleza e da simplicidade do evangelho como vivido no primeiro século, passa a ser maculado por esse favor de Constantino. A situação, ela vai se agravar mais na frente, à proporção que a igreja, ela é acolhida de uma forma a se tornar a religião oficial do império. Mas nos anos seguintes ao Edito de Milão, Constantino promulgou outros editos que tornavam possíveis a recuperação das propriedades confiscadas. Vocês lembram que muitos cristãos, eles tiveram suas propriedades confiscadas. Por exemplo, a igreja de Roma, ela foi plantada como produto da perseguição em Jerusalém.
E as pessoas que plantaram aquela igreja, elas tiveram que deixar tudo para trás. Tiveram, inclusive, seus bens confiscados. Agora, favorecida pelo Estado, aqueles irmãos, ou seus descendentes, obviamente, podem rever a possibilidade de terem de volta as propriedades confiscadas. E então, esses favores do império passam a ficar mais gordos, mais significativos. Por exemplo, além da recuperação das propriedades confiscadas, havia também o subsídio da igreja pelo Estado, e vejam, a isenção do clero pelo serviço público, ou seja, eles estão alcançando agora a alta liderança da igreja, favorecendo os padres e os bispos. Então, à proporção que a coisa vai caminhando, a igreja vai se distanciando. Como se não bastasse as atitudes de Constantino, a gente vai perceber que os filhos dele continuaram sua política de favorecimento da igreja, levando-a mais adiante ao colocarem o paganismo na defensiva, com editos que proibiam os sacrifícios pagãos e a frequência a templos pagãos. Veja então que a igreja que era perseguida, ela agora é favorecida, acolhida, e ela vai se tornar a única religião oficial do império. Isso vai acontecer com Teodósio I, que promulgou em 380 um edito, tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Ou seja, qualquer pessoa que seguisse outra forma de culto receberia a punição do Estado. Em 392, o edito de Constantinopla estabeleceu a proibição do paganismo. E em 529, Justiniano desferiu o golpe de misericórdia sobre o paganismo quando determinou o fechamento da escola de filosofia de Atenas. Então vejam que a coisa do primeiro século até o final do sexto século vai mudando significativamente, isso em razão do favorecimento do Estado. Gente, essa ideia de religião e política nunca serviu. E a reforma foi o meio pelo qual os reformadores criaram uma ruptura dessa relação da igreja com o Estado, ou seja, a subserviência da igreja ao Estado. É importante nós pensarmos sobre isso, porque, via de regra, quando um político se aproxima da igreja, ele está olhando para a política ou para a igreja como meio de utilidade. Eu gosto dessa expressão, dessa frase de Sêneca, porque falando sobre religião, ele disse que a religião é vista pelas pessoas comuns como verdadeira, pelos inteligentes como falsa e pelos governantes ou políticos como útil. Então foi isso que aconteceu lá no início do quarto século, quando o império percebeu que a igreja ela precisava de acolhimento, sobretudo porque ela tinha influência na sociedade. E esse interesse pelo capital político da igreja fez com que ela fosse se afastando paulatinamente da verdade da Escritura. Então, irmãos, paradoxalmente a esta condição de declínio, houve neste período resistência através de figuras ilustres que se destacaram por meio da piedade, habilidades e competências. Eu fiz aqui um recorte, um resumo de alguns homens e suas áreas de influência e de atuação, para que os irmãos percebam que, muito embora a igreja possa mergulhar em períodos difíceis e se afastar da verdade, da simplicidade, da beleza do Evangelho, Deus sempre conserva um remanescente. Se você fizer uma avaliação do registro revelacional no passado, o plano da redenção, você chegará a essa conclusão. Por exemplo, nós lembramos aqui daquele período em que Deus resolveu enviar águas diluvianas sobre a terra. E o Senhor exerceu juízo sobre todas as nações, mas Ele conservou a igreja,
representada apenas por uma família, 8 pessoas. Ali estava o remanescente, pelo qual Cristo, o Messias prometido na Escritura, tomou forma humana no ventre de Maria. Então é importante nós pensarmos que, ainda que esse período aqui seja um período de degradação, que a igreja esteja se afastando, que haja uma disposição dos homens no envolvimento de favores, de política e de coisas que não têm nenhuma relação com a verdade do Evangelho, a gente que está militando a boa causa, está lutando pela causa da verdade. Então eu quero começar com Eusébio, que viveu entre 265 e 339 da nossa era e que foi um historiador da igreja. Ele foi um dos pais da igreja, mais amplamente estudado, e ele viveu em Cesareia e ficou merecedor desse título de historiador da igreja por sua vasta produção nesse período em que a igreja havia se afastado da verdade do Evangelho. Não sei quantos conhecem Crisóstomo aqui. Quem gosta de pregação expositiva, sempre escuta falar de Charles Haddon Spurgeon, não é? Os pastores falam, Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Irmãos, o Crisóstomo foi definido nesse período da história em que a igreja estava mergulhada em caos, como boca de ouro. Ele, depois da sua morte, recebeu esse título por sua eloquência, pela forma viva e fiel como ele expunha as Escrituras. Então vejam que, não obstante ao caos, o distanciamento da verdade, nós temos ali também um remanescente, gente que está lutando pela causa da verdade. Mas há também um exegeta que viveu entre 350 e 428, que é o Teodoro. Corretamente, Teodoro da Mopsuestia foi chamado de o príncipe dos exegetas antigos. Vejam, viu? Está em discussão aqui hermenêutica. Vai se discutir muito a hermenêutica pós-reforma. Mas lá, nesse período, Teodoro estava preocupado com a interpretação das Escrituras. Qual era a pauta dele? Vejam, ele não aceitava o sistema alegórico de interpretação e propunha uma compreensão que levasse em conta a gramática e a formação histórica do texto, a fim de descobrir o sentido que o autor quis dar. Ou seja, o que é que nós temos aqui na mente de Teodoro? É o que nós conhecemos como hermenêutica histórico-gramatical. A turma de teologia e de direito sabe do valor da hermenêutica, né? A hermenêutica está para a teologia e direito, o que está a historiografia para o historiador e a pedagogia para o educador. Então esse homem aqui, ele foi importante. Porque imagine só você pegar Gênesis 3 e interpretar alegoricamente. Você desconstrói todo o plano da redenção. Porque você tira a divindade e a humanidade na promessa do proto-evangelho, do Cristo que viria, que nasceria de uma mulher. Então, não obstante ao caos, tudo que está rolando naquela época, tem gente pregando fielmente? Tem. Crisóstomo. Tem gente preocupado com a hermenêutica, que é a ciência da interpretação? Tem. Teodoro. Mas vamos em frente. Nós temos Jerônimo, que ficou definido como comentarista e tradutor. A maior obra de Jerônimo foi uma tradução latina da Bíblia, conhecida no meio cristão como Vulgata. Em 388 ele tinha completado a revisão do Novo Testamento latino, cuidadosamente cortejado com o grego. Olha que coisa maravilhosa, não é? E vocês falam, eu tenho uma Bíblia bilíngue, não é? Acha que é da tecnologia. Os caras estavam lá longe, sem tecnologia, sem nada, sem imprensa, sem as facilidades que nós temos, trabalhando em prol do reino. Mas vamos lá. Ambrósio. Veja que em cada área de necessidade da igreja tem gente ocupada e preocupada em conservar a identidade religiosa da igreja e a sua relação com Cristo ressurreto. Então, o Ambrósio, que viveu entre 340 e 397, foi um administrador e pregador. Vejam,
Ambrósio demonstrou sua capacidade nos campos da administração eclesiástica, pregação e teologia. Seu pai ocupara o alto cargo de prefeito da Gália e sua família dos altos círculos imperiais de Roma. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar que, muito embora o caos possa se instalar, nós estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil. E as igrejas que querem se manter firmes na palavra têm sofrido bastante, primeiro por esvaziamento, porque a teologia da prosperidade, o evangelho do coach, termina atraindo muitos desavisados, que gostam da mensagem de autoajuda. Então, se manter fiel como instituição, e enquanto pastor, em um tempo como esse, traz pouco ibope, do ponto de vista de quantidade, pouco resultado. Mas as igrejas firmes e os pastores fiéis, eles jamais vão abdicar de viverem a plenitude do evangelho, como eles viveram no passado. Nós conhecemos Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, não é? Viveu entre 354 e 430, ele foi filósofo e teólogo. Então, tanto o protestantismo como o catolicismo romano tributam honra à contribuição de Agostinho à causa do cristianismo. Polemista capaz, pregador de talento, administrador episcopal competente, teólogo notável, ele criou uma filosofia cristã da história que continua válida até hoje em sua essência. Nós, eventualmente, cantamos aqui Projeto Sola, as Confissões de Santo Agostinho. Então, veja que foi um período difícil, mas ele não negou a fé, não negociou o princípio e manteve-se firme nas verdades do Evangelho. Meus irmãos, é no início da Idade Média, entre 590 e 1073, que a crise da igreja se agrava, e é aí, exatamente aí, que ela se afasta definitivamente da verdade pura e simples do Evangelho da Graça. Nós vamos percorrer um caminho agora, citando como foram construídas essas heresias tão comuns e repetidas na igreja romana nos nossos dias. Há um livro muito bom, que é esse livro aí, Inovações do Romanismo em Ordem Cronológica. Eu aconselho que vocês comprem esse livro, porque é uma pesquisa maravilhosa, e nós vamos ver um pouco daquilo que nós encontramos aqui nessa literatura do Carlos Collett, da editora Paráclitos. Então, nós vamos ver aqui alguns trechos e citações desse livro, nesse período. É só um recorte, tem muita coisa. Vocês comprem o livro para ver lá depois, não é? Ou então peça emprestado do pastor Timóteo. Hein? Não, o pastor Timóteo, fala com ele. Muito bem, vamos lá para a gente compreender como é que Carlos Collett ele nos conta como isso ocorreu. Vamos ver aqui como é que foram criadas essas heresias que são repetidas nos nossos dias, não é? O que é interessante é que a proporção que você tem um registro de como isso surgiu na igreja, você tem aqui em nota de rodapé o documento para justificar que isso aqui não está baseado numa pesquisa empírica, mas é acadêmica, tá bom? Então vejam, sobre as imagens da igreja católica, 500 depois de Cristo, ou seja, no início do sexto século, por esse tempo, começaram a usar-se as imagens nas igrejas unicamente como recordações históricas, não sem que vários bispos a atacassem com violência, mandando alguns destruírem as que haviam em suas dioceses. Então, começa apenas com a figura, com a imagem, não é? Se você for para o seminário, lá em Eclesiologia, você vai ter um tempo de aula para falar sobre a questão iconoclasta, não é? Como é que surgiu essa questão das imagens na igreja. Então, começa apenas com a figura de alguém, não é? E dessa figura a coisa vai tomando proporção, não é? Extrema-unção. Eu fui criado num lar católico, eu sou o primeiro convertido de uma família tradicionalmente de católicos, não é? Então eu sei, pela experiência, a minha avó, quando ela estava para partir para a eternidade, a proporção que ela sentia alguma coisa que ameaçava a sua vida, ela me chamava e dizia assim: meu filho, vá chamar o padre para me dar extrema-unção, não é?
E eu ficava nessa correria, gente. Ia lá na igreja e voltava, ia na igreja e voltava, né? E foram muitas vezes, porque minha avó era insistente em mandar chamar, né? E eu ia muito lá. Então, quando é que começou a extrema-unção? Em 528, depois de Cristo. Os hereges valentianos arrogaram-se os dons dos apóstolos e ungiram seus moribundos com óleo. Vejam, a extrema-unção, que era acompanhada de orações, contribuía, segundo eles, para a salvação da alma e não para a cura do corpo. Diferentemente dos apóstolos que iam com óleo, faziam oração da fé e o enfermo era curado, eles iam da extrema-unção apenas para habilitar o sujeito a percorrer o caminho da experiência da morte física, que é a separação da alma do corpo. Vamos lá? Bem, esse costume da extrema-unção generalizou-se depois, e nesse ano, isto é, em 528, Félix IV, bispo de Roma, juntou a outras cerimônias cristãs e instituiu o rito da extrema-unção, declarando que todos aqueles que estivessem em extremis deviam ser ungidos. Ou seja, sob a ameaça de morte ou numa condição de enfermidade grave, a pessoa deveria chamar o padre para dar a extrema unção. Então, vejam que a origem das procissões se deu com Agapito I, que ordenou, antes da festa da ressurreição, isso em 535 depois de Cristo. Percebam que os favores do Estado, eles continuam, já que em 536 os clérigos ficaram fora da alçada da jurisdição civil, mediante um decreto expedido nesse ano pelo imperador Justiniano. Percebam que a intercessão dos santos começa no início do sétimo século. Esta nova teoria da invocação dos santos também é claramente derivada do paganismo. Nós pedimos aos santos, é a tese, viu? Que nos tenham sob sua proteção e nos obtenham de Deus, que está sempre prontos a ouvi-los, aquelas coisas de que temos necessidade. Cada homem e cada classe tem o seu santo padroeiro, como tinham os pagãos da antiguidade. Vocês sabem que aqui nós temos esse hábito, né? A nossa cidade, que é muito eclética, né? Muito sincrética, ela tem as pessoas, sobretudo aquelas que têm relação com o catolicismo, elas têm um santo preferido, geralmente deixam uma imagem em casa, e isso começa lá no início do sétimo século da nossa era, quando a igreja havia se distanciado da verdade da palavra de Deus. Mas é nesse período também, início, olhe quanta coisa no início do sétimo século, viu? É nesse período que Gregório I compôs o ofício da missa. E segundo Platina, ao uniformizar o culto nas igrejas ocidentais, ordenou o uso universal da língua latina. Gente, isso veio até a modernidade. Sei se vocês são curiosos, né? Mas o que vai romper com essa ideia de uma missa que era celebrada em latim e com o padre de costa para as pessoas, é exatamente a reforma. E os reformadores que resolveram traduzir a escritura para o vernáculo. A gente vai ver isso mais na frente. Mas nos templos católicos mais antigos, aqui na nossa cidade, vocês devem encontrar uns púlpitozinhos laterais. Aqueles púlpitos era para que a missa fosse celebrada no vernáculo, no período em que ela ainda era celebrada no latim. Então, a pessoa ia para a igreja para não entender nada mesmo. Porque a língua latina era uma língua que apenas os religiosos tinham acesso na formação teológica, e como nesse período havia um distanciamento do interesse pelo aguçamento da intelectualidade, o que se fazia é pegar um missário e repetir apenas aquilo que estava escrito. Então você entrava sem saber de nada e saía da mesma forma.
a reforma, ela é importante nesse sentido. Daí o valor da pregação sequenciada e expositiva, verso por verso. O que é que os reformadores queriam? Que as pessoas não somente ouvissem na própria língua a verdade, mas que tivessem também um intérprete. E eles faziam este papel de interpretar e aplicar a Escritura para a vida da igreja. Então, a missa em latim começa lá em 600, com Gregório I, que foi quem compôs o ofício da missa. Bem, nesse mesmo ano, nós temos também a inserção dos incensos, das relíquias, das velas e dos quadros. E foi Gregório que introduziu a unção na ordenação sacerdotal, preceituou a adoção das vestes pontificais, ordenou o uso do incenso e das relíquias dos santos e mandou que os quadros representando a Virgem Maria fossem levados a procissões e se pusessem estátuas nas igrejas para fins religiosos. Interessante, né, gente? Como a história ela vai se perpetuando. Você vê as pessoas repetindo esses mesmos rituais quando pegam a imagem de um santo e saem pela rua carregando, sem remontar a história e sem consultar se de fato isso tem uma relação com a verdade da palavra de Deus, se está prescrito naquilo que Deus ordenou como forma de culto e de liturgia. Os irmãos escutam falar muito em purgatório, né? No romanismo, a ideia do purgatório é de que o purgatório ele está na borda do inferno. Deixa eu explicar para vocês. Há um espaço que é delimitado e definido como limbus patrum. É o espaço onde ficam aquelas almas cebosas, por assim dizer. Gente que viveu as regalias do pecado, se distanciou da verdade, era impenitente. E há também o espaço que é definido como limbus infantum, que é o local onde são levadas as crianças que morrem sem receber o sacramento do batismo. Vocês sabem que na igreja romana, o batismo é diferente do nosso. Nosso conceito de batismo é que nós batizamos porque a pessoa declarou que confessou Cristo, que está salva. Na igreja romana se batiza para salvar. Então houve um tempo, inclusive em lugares mais longínquos, no interior do estado, na zona onde não havia igreja em todos os lugares, que as parteiras recebiam dos padres a prerrogativa de aplicar o sinal da aliança nas crianças que nasciam e logo morriam. Por que é que elas faziam isso? Para evitar que as crianças fossem para o limbus infantum. Então, essa ideia do purgatório foi maior divulgada nesse século, em 60, num tom mais definido, posto que a teoria quanto à natureza dos castigos diferisse do ensino moderno. Supunha-se, naquela época, que as almas dos defuntos expiavam seus pecados de vários modos, como, por exemplo, mediante banhos, suspensões no ar, e era essa teoria de Gregório que fundamentava essas fábulas chamadas de pagãs. Eu gostaria muito de falar mais sobre isso aqui, porque tem tanta coisa para a gente ver, mas tem muita coisa aqui para frente ainda, meu irmão. Então, por exemplo, a hóstia, nesse formato esférico, ela começa a ser distribuída no ano 700 da nossa era. É em 754 que é ordenada a invocação à Virgem e aos santos. Vocês sabem que, do ponto de vista de culto, existem 3 termos que definem o ato de adoração do católico. Eles têm a adulia, a hiperdulia e a latria. Não é? A latria é só para Deus. A hiperdulia é para a Virgem. E a adulia é para os santos. Agora, como é que você consegue definir isso no ato de adoração?
se é latria, se é dulia, se é hiperdulia. É o sentimento do coração, é a intenção ou é o objeto que está sendo adorado? Isso é uma coisa extremamente complexa e, por assim dizer, bem filosófica, não é? Então, é em 754, no Concílio de Constantinopla, que foi o primeiro a ordenar, sob pena de anátema, ou seja, de amaldiçoar as pessoas, a invocação da Virgem Maria e de outros santos. Vejam, em 787 é sancionado o culto às imagens. E o interessante é que em 818 tem o início a chamada transubstanciação. Quando nós falamos sobre ceia, e quando o pastor vai ministrar a ceia aqui na frente, geralmente se repete o texto bíblico, porque Jesus mandou que fizesse assim, e a gente precisa repetir, para lembrar os irmãos, né, que até que ele venha, mas geralmente os pastores fazem uma exposição rápida de como é que se processa nas diversas religiões essa coisa do ato da comunhão. Então, a transubstanciação é a ideia da Igreja Romana de que a hóstia consagrada transforma-se literalmente no corpo de Cristo. Entre os evangélicos e protestantes, há uma divisão entre calvinistas e arminianos. Não é? Você entra na igreja batista, geralmente você encontra ou uma mesa ou uma toalha escrita assim, em memória de mim. Para os batistas, e para grande parte dos evangélicos do nosso país, a ceia é um memorial. Você está fazendo aquilo, rememorando aquilo que Cristo ordenou que seja feito até que ele volte. Para os calvinistas e reformados, a ceia é um memorial também, cuja presença de Cristo é real, porém espiritual. Então, essa ideia da transubstanciação começa lá em 818, nesse período que a igreja, envolvida com o Estado, ela está se afastando das verdades da palavra de Deus. Então, veja que a ideia do Papa mudar o seu nome surge lá no 10º século, em 956, quando eles receberam a prerrogativa e o privilégio especial que consiste em poder mudar o nome, ou seja, se o sujeito achar que o nome dele não é bonitinho, não é? Naquele período que era mais difícil mudar, ele mesmo mudava e dizia assim, não, eu quero ser fulano de tal. Ah, mas já tem fulano de tal o primeiro, então você vai ser o segundo. Já tem fulano de tal o terceiro e quarto, então você vai ser o quinto. Não é? Daí você tem os nomes com esses números, né? Para dizer quantos João já tiveram, quantos Paulos já tiveram, porque simplesmente a pessoa disse, eu não quero esse nome não. Acho que até hoje deu para sustentar, mas agora como Papa, eu não vou mais sustentar esse nome não, eu quero usar esse nome aqui. Então, bem, nós temos em 1003 depois de Cristo, a instituição do dia de finados. Aqui no Brasil é feriado, né, gente? Imagina só. Não é? Então foi João XV que aprovou autoritativamente a comemoração dos finados, determinando que se celebrasse na manhã seguinte ao dia de Todos os Santos. Essa festa foi instituída por Odilon, abade de Clugny, no último período do século anterior. É a comemoração dos defuntos por todo o povo. Eu estou usando essa expressão, repetindo o que o Collett colocou no livro dele. Muito bem. Então, esse distanciamento paulatino da fé pura e simples, vivida pelos primeiros cristãos, culminou no primeiro cisma da igreja. Quem já ouviu falar sobre o primeiro cisma da igreja? A gente fala muito sobre a reforma, você já ouviu, né? Que se deu em 1054. No seminário se explora muito isso, né? Então, em 1054, todas essas diferenças e todos esses antagonismos centralizaram-se em torno daquilo que parecia ser um problema menor. Vou mostrar para vocês qual foi o problema do cisma, né? Na realidade, o cálice transbordou, porque foi tanta coisa, e o pessoal pegou só isso aqui para dizer assim, a gente não quer mais caminhar com vocês. Vejam, Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, de 1043 a 1058, condenou a igreja do Ocidente
pelo uso de pão não levedado na Eucaristia. Então vejam, a partir de então a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa grega têm seguido caminhos diferentes. Isso vai mudar agora em 1965 por Paulo VI e Atenágoras, mas de lá, de 1054 até 1965, eles ficaram afastados, e não pense que a causa do cisma foi essa discussão porque o pão era levedado ou não. É um cálice que transbordou por causa de tantas mentiras, de tantas heresias que foram sendo construídas ao longo do início e da Idade Média. Então, bem, eu quero partir agora para essa parte final, para falar um pouco sobre a igreja no apogeu da Idade Média e no Renascimento. Entre 1309 e 1439, a igreja romana desceu a um ponto muito baixo no conceito dos leigos. A organização hierárquica, com suas exigências de celibato e obediência absoluta ao Papa, e a feudalização da igreja romana provocaram um declínio na moral e na moralidade dos clérigos. Eles já estavam muito afastados, muito distanciados daquilo que a igreja viveu lá no primeiro século da nossa era. Então, há um movimento entre 1073 e 1517 que vai contribuir diretamente para que a reforma se tornasse uma realidade. E eu quero apresentar para vocês 5 aspectos. Primeiro, 3 homens, depois o Renascimento e também o surgimento da imprensa. Mas primeiro, nós devemos falar da importância de John Wycliffe. Quem já ouviu falar em Wycliffe aqui? Gente, a história de Wycliffe é espetacular e maravilhosa. Primeiro, era um erudito intelectual. Diferente dos nossos dias, né? Parece que quem não pensa vai para a igreja. Na realidade, nesse momento que a preparação da reforma está acontecendo, Deus se utiliza não somente da piedade dos homens, mas também da sua erudição. Então vejam, Wycliffe estudou e ensinou em Oxford, era um professor universitário, a maior parte da sua vida. Até 1378 era reformador, que queria reformar a igreja romana, através da eliminação dos clérigos imorais e pelo despojamento de sua propriedade, que, segundo ele, era a fonte de corrupção. Qual foi a conclusão que Wycliffe chegou? Bem, o problema aqui é político e econômico. É relação com propriedade e com o Estado. A leitura que ele faz, certamente, olhando para trás, gente. E à luz da própria realidade. As coisas não chegam ao nosso momento, à nossa experiência, sem que elas sejam construídas atrás. Todas as vezes que vocês se ocuparem com um episódio na vida de alguém, ou na história de uma instituição, seja qual for, tentem remontar alguma coisa, porque há alguma relação pretérita naquilo. Não é à toa. Então, Wycliffe tem um diagnóstico perfeito. Relação com o Estado, favorecimento e propriedade. Os caras estavam enriquecendo. Por exemplo, eu não quero me delongar nisso, mas o purgatório foi um meio em que a igreja enriqueceu bastante. Porque para o sujeito tirar a alma que estava no purgatório, para que aquela alma recebesse o perdão, o valor a ser ofertado era proporcional à riqueza da pessoa. Então, não quero voltar a falar sobre isso, mas só para analisar que o Wycliffe está de posse de 2 informações que são contundentes. A igreja não deve ter relação com o Estado. Acabou isso. Os reformadores acabaram com esse negócio. A gente precisa de autonomia, de vida independente. Favorecimento não presta. Essa é a primeira coisa. Segundo, poder econômico também corrompe. Então, Wycliffe, eu acho que a proporção que ele pregava, o sangue subia para o olho dele. De lembrar daqueles imorais, explorando a fé das pessoas. Então, ele foi um instrumento
de Deus naquele momento. E desgostoso começou a partir de 1378 a se opor aos dogmas da Igreja Romana com ideias revolucionárias. Ele atacou a autoridade do Papa em 1382, dizendo no livro que Cristo e não o Papa era o chefe da Igreja. Para apoiar essas ideias, Wycliffe tornou a Bíblia acessível em sua própria língua. Em 1382, ele terminou a primeira tradução completa do Novo Testamento para o inglês. Gente, é muito trabalho, resistência, para que a verdade não fosse manipulada, para que as pessoas não tivessem as suas consciências vendidas por homens maus que haviam tomado a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele afronta o Papa, diz: você não é o pai da igreja, você não é o Papa da igreja, você não é o dono da igreja, coisa nenhuma. O Senhor da igreja é Cristo. E ele não faz isso apenas de per si, mas ele põe a escritura na língua do povo para que o povo mesmo lesse e reconhecesse a verdade da palavra de Deus. Mas há um outro homem que foi muito importante, John Hus. Ele viveu entre 1373 e 1415. John Hus, que estudara na Universidade de Praga e que chegara a ser o seu reitor. Estão vendo aí que são eruditos? Gente de pensamento, de inteligência. Leu e adotou as ideias de Wycliffe. Sua pregação coincidiu com o surgimento de um sentimento nacionalista boêmio contra o controle da Boêmia pelo Santo Império Romano. Hus se propôs a reformar a igreja romana na Boêmia de modo semelhante às colocações de Wycliffe. Suas ideias provocaram a inimizade do Papa e ele recebeu a ordem de comparecer ao Concílio de Constança com um salvo-conduto do imperador. Como se recusasse a se retratar, foi queimado na fogueira por ordem do concílio, mas seu livro De Ecclesia sobreviveu. Vocês podem encontrar no YouTube o filme tanto sobre o Wycliffe como o de John Hus. Tem pouco tempo, de vez em quando eu quero me inspirar a preservar a lealdade, eu vou lá em Hus, não é? O filme é uma representação da verdade. Espetacular, não é? Assim, é triste porque no final das contas ele é queimado na fogueira, não é? Mas bem, há um outro homem importante nesse período, que é o Savonarola. Wycliffe e Hus foram estigmatizados como hereges que colocaram a Bíblia como primeiro padrão da autoridade. Savonarola, porém, estava mais interessado na reforma da igreja em Florença. Ele procurou reformar o Estado e a igreja na cidade, mas sua pregação contra a vida desregrada do Papa provocou a sua morte por enforcamento. Então vejam, John Hus foi queimado vivo, o Jerônimo Savonarola, ele foi enforcado, e eu não sei quantos de vocês sabem, mas John Wycliffe teve os seus ossos exumados em um concílio depois de 30 anos, e os ossos de Wycliffe, 30 anos após ele ter sido enterrado, foram queimados em praça pública. Ou seja, a igreja, completamente distanciada da verdade, da beleza do Evangelho, e agregada ao Estado, ela reprimia e matava todos aqueles que se levantassem contra a sua autoridade. O que é que estava em jogo, irmãos, nesse período? As pessoas estavam buscando saber de quem era, de fato, a autoridade. E nós sabemos, enquanto protestantes, primeiro, que a autoridade da igreja pertence a Cristo, que é o seu rei e a sua cabeça, e a sua palavra, inspirada, autoritativa e inerrante. Então, nós iniciamos esta abordagem, panorama de eclesiologia e de história do cristianismo, com a leitura do texto bíblico, onde a igreja romana fundamenta a sucessão papal. Eu vou ler o texto de novo, para fazer algumas considerações finais sobre aquilo que nós falamos aqui. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
O que nós vimos aqui, e do registro desta passagem, que é inspirada, autoritativa e inerrante, nós podemos aprender algumas lições. A primeira dela é de que a ideia de que Pedro foi o primeiro papa, portanto coroado com uma tríplice coroa, como rei do céu, como rei da terra e do inferno, se esbarra na figura de um homem simples, seguidor de Cristo, bem como seus sucessores. Quem é que pode atribuir esse título a Pedro, gente? Pedrão, crentão, homem bom. Quando viu seu senhor sendo hostilizado, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Eu disse: rapaz, 3 anos caminhando contigo, você ainda está com esse temperamento sanguíneo assim, meu filho? Atribui a Pedro, por favor. Segundo, o Senhor Jesus utiliza 2 palavras gregas, que embora não sejam idênticas, nessa passagem, viu? Mateus 16, 18, tem um sentido estritamente relacionado. Eis o que ele falou: você é Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significando, você é uma rocha, e sobre o rochedo, penhasco, do Cristo, o Filho do Deus vivo, que se lhe revelou, e a quem você confessou, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada nos ensinamentos de Cristo. O rochedo é a sua palavra. Basta ler o final do Sermão do Monte, Mateus 7, do 24 ao 27. Aquela alegoria das 2 casas. Qual é a casa que resiste? É que está edificada sobre a rocha. A rocha é Pedro? Não, é a palavra. É o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por fim, irmãos, eu quero citar a confissão de fé, até para anular alguma pergunta que você possa me fazer depois, viu? Eu vou ler a confissão de fé, capítulo 25, sessões 5 e 6. Estou anulando perguntas, viu? Primeira sessão 5. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Então isso nos basta, até para que se evite você me perguntar alguma coisa sobre a igreja de Roma. Está aí a definição da nossa confissão de fé sobre os problemas que nós enfrentamos ainda no dia de hoje. Então eu quero encerrar convidando você para orar, porque a gente está vivendo os mesmos desafios, irmãos, e Deus tem um remanescente. Não se enganem, esse número de evangélicos que tem no nosso país, nada tem de relação com a verdade da Escritura. Há muita gente em igrejas, atrás de riqueza, evangelho da prosperidade, e há muita gente na igreja, atrás de mensagens de autoajuda, é o evangelho do coaching. Então, falar sobre a graça de Cristo é falar sobre a ira de Deus, sobre o pecado, sobre as punições eternas, sobre vida de santidade, caráter transformado, nova vida gerada pelo Espírito Santo. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que hoje está tão difícil quanto na Idade Média. Porque nós não temos pares. Há um remanescentezinho, pouca gente, que ainda está vinculado à verdade da palavra de Deus. Então eu quero convidá-los a ficar de pé, para a gente orar, suplicando a Deus pela igreja, por nossa igreja, pela igreja presbiteriana do Brasil, pelas igrejas reformadas, pelas igrejas que têm mantido um padrão de relação, de submissão à verdade da Escritura, que é autoritativa, que é inspirada, que é inerrante, porque da mesma forma que isso ocorreu no passado,
pode nos ocorrer também, e tem ocorrido nesses dias, em larga escala. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nós ouvimos uma breve exposição panorâmica, Senhor, da eclesiologia, da história da igreja cristã, e ouvimos o quanto ela se afastou, a proporção que abraçou os favores, e que se esqueceu de viver a plenitude da verdade, da Escritura, da tua palavra, que é inspirada, autoritativa, inerrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ajude-nos, meu Senhor, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, a mantermos relação de submissão à tua palavra. Ajude-nos enquanto pessoas, crentes, na nossa casa, no nosso bairro, na escola, na faculdade, na própria igreja, a testemunharmos a transformação, aquilo que Cristo fez na nossa vida, a esperança da vida eterna, a glória de termos sido justificados, santificados e, em menor medida, glorificados nessa condição. E prepare-nos, Senhor, porque o cenário que está sendo montado é para a tua vinda. E a proporção que o diabo tem consciência disso, ele se insurge contra nós, o teu povo. Ajude-nos, Senhor, a preservarmos a lealdade e a fidelidade a ti. Abençoe esses jovens da OMP da Igreja Presbiteriana da Bahia, para que, inspirados pela história, por aqueles que se insurgiram e se levantaram contra o declínio papal, mantenham-se firmes e fiéis na aliança que o Senhor fez com eles. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma canção, uma versão de uma canção de Martinho Lutero, Castelo Forte.